Já está em Brasília para o jogo contra o Santos. A partida será no estádio Mané Garrincha. Cadê? Um duelo de extremos. O Flamengo briga na parte de cima da tabela e o Santos luta para se afastar da incômoda zona do rebaixamento. Para o próximo jogo, mudança de planos. O Flamengo fez o último treino aqui no Rio na última segunda-feira, antes de seguir para Brasília, onde a partida será disputada. O rubro-negro treina nesta terça-feira no CT do Brasiliense, última atividade antes de entrar em campo. No primeiro turno do Brasileiro, o Flamengo venceu o Santos por 3-2 na Vila Belmiro. A última vez em que o Fla disputou uma partida em Brasília, ainda esse ano, foi a vitória em cima do Botafogo por 1-0 pelo Campeonato Carioca. O rubro-negro tem 50 pontos conquistados e ocupa a 5ª posição na tabela com um jogo a menos. O time entraria em campo no último sábado diante do Bragantino, mas teve o jogo remarcado, pois o Maracanã está sob cuidados da Conmebol para a final da Copa Libertadores. O Santos está na 16ª posição com 34 pontos. As duas equipes jogam nesta quarta-feira às 8 horas da noite no Mané Garrincha. Muito bem, a gente explicou ontem por aqui que esse jogo ele tá no Mané Garrincha, o mandante é o Flamengo, por conta da final da Libertadores. Tem um tempo aí para entregar o gramado e o estádio que vai sediar essa final, que é o Maracanã. Então o Flamengo adiou a partida contra o Red Bull Bragantino, que também, pela 30ª rodada, que também seria no Maracanã, e escolheu levar essa partida contra o Santos para o Mané Garrincha. E será lá esse jogo, Vene Casagrande? Eu queria saber sobre o seu drone, se tem novidade na escalação do Flamengo para esse jogo de amanhã. Então, Fernanda Maia, boa tarde, Lucas Pedrosa. O seguinte, não tem como cravar que esse será o time, porque o Flamengo ainda tem um treino lá nessa tarde, lá em Brasília, né, no CT do Brasiliense, mas o que o Tite esboçou nas atividades preparatórias aqui no Rio de Janeiro me chamou a atenção. A gente tinha uma dúvida aí no meio de campo que quem iria jogar no lugar do Pulgar, e ele recuou o Gerson, botando o Gerson como segundo volante, e no setor ofensivo ele botou o Luiz Araújo para preencher esse espaço ofensivo junto com a Arrascaeta, Bruno Henrique e Pedro. Eu, particularmente, achei interessante a entrada do Luiz Araújo, mas eu sou contra, entre aspas, a ideia de jogar o Gerson como segundo volante recuado, porque na minha visão, o Gerson não consegue mais render nessa posição. Mas a entrada do Luiz Araújo me agrada bastante. Você já falou que não é contra o Gerson como segundo, né? Não, muito pelo contrário. Eu gosto bastante dessa ideia. Acho que o Gerson joga melhor de meia hoje em dia, mas para mim ele tem total capacidade de fazer essa função, tendo um primeiro volante de contenção ali. Então ficaria o Luiz Araújo na direita, o Arrascaeta no meio e o Bruno Henrique na esquerda. Uma espécie de 4-3-3, né? Perfeito. Eu acho que é uma formação muito interessante, principalmente pensando no adversário, porque o Santos não é um time que fica com a bola. Então, por que o Gerson pode funcionar de segundo volante? Porque ele vai ter a bola. O problema do Gerson hoje para jogar de segundo volante é quando precisa defender. Só que a tendência do jogo de hoje é o Flamengo dominar a partida, ter as ações do jogo. O Santos é um time muito veloz, com o Soteldo de um lado, pode ser o próprio Speed Mendonça do outro, o Marcos Leonardo, tem o Lucas Lima, que é um cara que cadencia um pouco mais, mas é um time que joga no contra-ataque e não tem condição de dominar um jogo contra o Flamengo. Então esse posicionamento do Gerson eu acho muito interessante e o Flamengo hoje é favorito. Hoje não, ele tá tão ansioso muito interessado que ele já botou esse jogo pra hoje 2 vezes. Hoje não, o jogo é amanhã. Jogo amanhã, ele tá muito... Eu tô muito interessado nesse jogo. Eu quero saber... Esse jogo muito me interessa. Você, com o seu coração vascaíno, você aprova essa escalação? Eu gosto porque... Se você for como pensar, é que ele falou? Bem, eu gosto. Eu gosto. Se você for pensar... Estamos juntos na mesma torcida, Pedro. Não, a mesma não. Estamos juntos com o mesmo objetivo. Justo. Entendeu? Eu acho que o Luiz Araújo, desde o Sampaoli, já vem performando bem quando entra. E ele teve uma lesão que até atrapalhou esse crescimento que ele vinha tendo. Mas o Foi Luiz junto Araújo... com a Arrascaeta, Foi junto, até. exato. Ele é um cara muito agudo, ele é um cara que tem consciência, que entra bem pelo lado direito, que pode dar essa possibilidade ou de cortar para o meio ou levar essa jogada para o fundo e vai ser muito equilibrado. Eita, meu relógio caiu aqui. E vai ser muito equilibrado com o Bruno Henrique na esquerda, o Arrascaeta municiando. Talvez, hoje, a única mudança que eu faria, talvez, nessa escalação, era dar uma oportunidade para o Gabigol pelas partidas que o Pedro vem fazendo. O Pedro não tem merecido ser titular. O Gabigol também não. Mas eu acho que se você for pensar
Hoje, nesse time do Flamengo, eu daria uma oportunidade para o Gabigol ser o titular em uma vez, porque se você pegar as 5, 6 últimas partidas, o Gabigol vem sendo banco, desde o Sampaoli. Eu acho que já estava na hora de dar uma oportunidade para ele. Você aí em casa, que é Flamengo, você também daria uma oportunidade para o Gabigol? É a hora dele? O Pedro não está performando tão bem assim? Hashtag SBT Esportivo, a gente já chamou os nossos torcedores do Fluminense aqui que assistem ao SBT Esportivo todo dia para dizer qual é a tua promessa se o Fluminense for campeão da Libertadores. Conta aqui nessa hashtag no Twitter. E você que é Mengão, conta se você acha que tá na hora do Gabigol ganhar uma oportunidade. Eu quero saber de você, fora a lei do ex, né? Ele gosta de jogar contra o Santos. Ele gosta de jogar contra o Santos. Enquanto você falava, eu tava pensando, porque eu tinha certeza que você ia me perguntar isso? Eu confesso pra você o seguinte, pelo atual momento dos dois jogadores, é jogar o colete pro alto, quem pegar o colete joga. Porque assim, independentemente... Mas você não acha que o colete já foi jogado e o Pedro caiu na mão toda hora dele? Não é a hora do Gabigol? Eu não vejo isso como, chegou o momento do Gabigol. Se botar o Gabigol, não sou contra. Mas se não colocar, também não sou contra. Porque os dois estão vivendo uma fase terrível. Estamos falando de dois jogadores, nível de seleção brasileira, porque os dois já defenderam a seleção brasileira, que não marcam gol e bola rolando há muito tempo. Se eu não me engano, há mais de 3 meses. 4 meses o Pedro, 3 meses o Gabigol. Mas vocês não acham, vê se vocês concordam comigo, é que pelo não performa tão bem, os dois estão nesse mesmo momento que estão, o tipo de jogo do Gabigol, ele não ajuda mais do que o do Pedro? Eu acho que se o Gabigol entrasse titular amanhã contra o Santos, ele ia entrar extremamente motivado. Eu o que ia acho. ser positivo, no caso do Gabigol, o que poderia dar a ele um bom rendimento em campo. Agora, nada me justifica, ou pelo menos as partidas que o Gabigol vem fazendo, nada justifica, o Gabigol tem que ser titular. Mas se o Tite coloca o Gabigol como titular, eu não acho nenhum absurdo. Assim como eu não acho nenhum absurdo ele manter o Pedro. Olha aqui na tela, você acha que o Gabigol deve ser mantido no banco de reservas do Flamengo? Vota lá. Não, tem que ser titular. Sim, está jogando mal. Gabi e Pedro titulares. Essa terceira opção aí, vocês... Eu não sei se eu acho legal. Assim, Fernanda, CPF, acho ótimo, tá? Mas o CNPJ, eu acho que não é tão bacana, né? Assim, nem, por exemplo... Nem Dois que não vivem um bom momento? Nem para o jogo contra o Santos, por exemplo, ele poderia botar o Gabigol ali junto com o Pedro, ao invés de botar o Luiz Araújo. Mas aí que tá, os dois não rendem mais da mesma forma como renderam antigamente. Eu não botaria os dois juntos. Eu acho que se for para botar o Gabigol de titular, eu tiro o Pedro. É um ou outro na minha visão. Eu sou muito mais a favor da entrada do Luiz Araújo, que vive um melhor momento do que o Gabigol. E você não mudaria o sistema, né? É isso, se você for colocar o Gabigol e o Pedro, você muda o sistema. Porque o Gabigol pode até fazer a função, mas ele não é ponta direita. A gente viu na final contra o São Paulo, exatamente. Muda o sistema e o sistema do Tite não é esse. É um 4-3-3, como o Vene falou, talvez sem bola é um 4-2-3-1, um 4-1-4-1, é um sistema que alterna durante a partida. Então eu acho que o Luiz Araújo merece mais uma oportunidade também. Vamos lá! Hoje é terça-feira, você sabe, é dia de cafezinho com Escobar. Hoje no clima do Halloween, moleque. Assustador o negócio, todo mundo perdeu na rodada. O negócio tá bem a ver mesmo. Qual é o samba da semana, orelhudo? Amor e cafezinho, samba com Halloween, o estouro tá valendo. Gostoso travessura no Brasileirão, caldeirão só fervendo. Fogão pavoroso, Mengo quer ressuscitar. Vasco enfiou o pé na jaca, tem como salvar? O Zona Liberta vai dar? Cafezinho com Escobar. Cafezinho com Escobar. É só chegar. Cafezinho com Escobar. Alô, Nova Iguaçu! Vocês estão preocupados? Com o quê? Com Palmeiras. Não. Com o Flamengo. Ali, aquela cara feia ali, ó. Lindo. Aquilo ali é o Palmeiras chegando no cangote. Cuidado, Palmeiras, te pega daqui, te pega de lá. Cuidado que o Braga te pega daqui, te pega de lá, te pega daqui, te pega de lá, te pega daqui, te pega de lá. A situação do Botafogo é uma situação confortável. Tranquilo. Tá dormindo bem, moleque? Vocês podem sorrir, vocês podem zoar de montão, porque o Fogão, compadre, vai ser campeão. Eu falei pra você. Tiro! Valeu. Peraí, vamos organizar.
organizar, vamos organizar. Qual o seu nome artístico? Xavier. Meu é. Só Xavier? Xavier. Tem dois nomezinhos, não? Xavier. Arrasca. Boa tarde, como está? ¿Cómo está, Arrasca? ¿Está bien? Está bien, gracias a Dios. Un placer tê-lo acá conosco. ¿Está preparado para ganar el Brasileirão? Porque Botafogo parece que não está muito afim de ganhar. Eu acho que dá para ganhar, a gente tem que assegurar, mas dá para ganhar. Dá para ganhar. Esse clube aqui não tem que brigar por Libertadores, a gente tem que brigar por título. O Tite está fazendo muito bem, só precisa acertar só mais algumas coisas para o time poder alavancar de vez. Perfeitamente, e você queria falar? Outra coisa. O Flamengo, ele ganhou diversas vezes do Grêmio. Diversas. Várias. Uma hora, Renato Freguês. Uma hora chega. Uma hora chega. Mas não é por isso que a gente vai desistir. Também não é. E outra coisa. 3 para o Grêmio de virada. Vibruganato. De novo. O Vasco tá caindo. Pra B. Esse empate com o Goiás. Esse empate com o Goiás. Deixa eu falar uma parada pra você. A bruxa tá solta, meu irmão. Deixa eu falar uma parada pra você. Fala aí, peraí, vamos ouvir aqui o Vascaíno. O torcedor do Vasco está em pânico. vai ressurgir, porque o Jason renasce toda hora, né? O Jason não morre. O Jason pode mesmo arrancar a cabeça dele, a cabeça encaixa de novo. Então, o Vasco não vai morrer. Não vai morrer. Ele vai ressuscitar e vai matar todo mundo. Que isso, Jason? Ele vai passar por cima. Eu quero perguntar o seguinte, razões para acreditar. Nenhuma. Bota a vinhetinha, razões para acreditar. Sendo bem sincero, não temos razões para acreditar. Não tem razão. Mas a fé... A fé tá aí, mano. Cuidado com o boca, não vale vacilar. Agora tá na hora da liberta levantar. Você é o... Ivair Caldas. Isso, Ivair Caldas, que veio de longe. Vim de longe. De onde você veio? Somente pra te ver e tomar um café contigo, pra comemorar a vitória de sábado. Comemorar a vitória? Você já tá comemorando agora, antes da bola rolar. Maracanã vai alagar, o cano vai estourar. O cano vai estourar, e aí, meu irmão, é água pra tudo que é lado. Eu digo o seguinte, as pessoas não entendem a mente do Diniz. Hoje o técnico do Boca não tem a mínima ideia do que o Diniz vai fazer nesse jogo de sábado. O Boca deve estar desorientado. O que vai fazer? Bueno. ¿Qué va a hacer este loco? Es loco. Bueno. Valeu, Nova Iguaçu! Uma ausência que pode definir como vai jogar quem está garantido na partida. Sem Pulgar suspenso, a função de Gerson pode mudar amanhã contra o Santos. No último jogo contra o Grêmio, Gerson acabou a depois que Pulgar foi substituído. Não deu certo. O Flamengo, inclusive, perdeu a partida, levando a virada justamente depois do intervalo. Quando ele recua para jogar nessa posição, ele já tem uma certa dificuldade, porque ele perdeu um pouco aquele sentido de marcação. E isso termina criando um problema não somente para ele individualmente, mas coletivamente em função do seu posicionamento. Com Gerson e Thiago Maia como titulares e sem Pulgar e Vitor Hugo, outro que pode jogar como volante, em campo, o Flamengo tem 8 vitórias, 3 empates, 8 derrotas, média de 1,5 gol sofrido por jogo. Quando os dois volantes, Pulgar e Thiago Maia, começam como titulares e Gerson é escalado no meio-campo mais à frente, tudo muda. E para melhor. Com o trio começando as partidas, são 8 vitórias, 4 empates e apenas uma derrota. Aproveitamento de mais de 70%. Só 8 gols sofridos em 13 jogos, média de 0,6 por jogo. Até o recém-chegado técnico Tite já fala com propriedade sobre ter Pulgar e Thiago Maia como volantes. A sustentação desses dois meio-campistas ela tem sido fundamental na equipe, na organização da equipe. Eu tenho consciência dessa movimentação, dessa mobilidade dos dois, da importância tática dos dois.
Nos 3 jogos, sob o comando de Tite, o Flamengo começou com essa formação, com 2 volantes, sempre Pulgar e Thiago Maia, e Gerson mais avançado, ao lado de Everton Ribeiro ou de Arrascaeta. E aí, como não vai ter Pulgar contra o Santos, Tite certamente aproveitou o fim de semana sem jogo para testar a melhor formação. Uma opção seria a entrada de Everton Ribeiro, mais avançado no meio, e o recuo de Gerson para jogar de volante. Mas Ribeiro, assim como Pulgar, está suspenso. Surge então a possibilidade de um jogador estrear na era Tite no Flamengo, Vitor Hugo. O jogador foi titular por um bom tempo com o ex-técnico do time, Jorge Sampaoli. Pode ser uma boa chance para Vitor Hugo mostrar serviço para um novo comandante. Tudo bem, boa tarde para você. O que o Flamengo anda arrumando durante esse período, hein, Pedro? Tudo bem, Mari? Um beijo para você, abraço aí, Marra, Prates, todos os amigos do Sport Center. Flamengo não tem jeito, concentração é Campeonato Brasileiro, tem que tentar ainda buscar o líder Botafogo, que tropeçou, como trouxe a Roberta aí, mais uma vez na última rodada. O Flamengo não jogou, folgou por conta do jogo adiado contra o Bragantino, vai jogar mais à frente, mas tropeçou na última vez que jogou, teve um revés contra o Grêmio lá no Sul, tomou uma virada e isso atrapalhou bastante as pretensões aí, pelo menos, de buscar o título, tá a 9 pontos do Botafogo. Como tem esse confronto direto agora entre o líder e o vice-líder, Botafogo e Palmeiras, o Flamengo vai até Brasília por conta da Libertadores, o Maracanã poupado aí para a final do próximo sábado, Boca e Fluminense, então o Flamengo vai até Brasília para enfrentar o Santos. Vai até Brasília não, já está em Brasília na verdade, porque o Flamengo tem que fazer uma logística especial, já que o Flamengo geralmente viaja na véspera dos jogos, mas hoje só tinha voo para a noite, então o Flamengo achava que era muito em cima. Por quê? Porque toda a logística aqui, até de voos fretados no Rio de Janeiro, está mais dedicada mesmo, está tudo ocupado por conta da final da Libertadores. Então o Flamengo achou mais prudente ir ontem à noite, viajou ontem à noite, se reapresentaram no Ninho do Urubu, os jogadores treinaram e aí ontem à noite foram para Brasília, treinamento hoje no CT do Brasiliense, preparação para essa partida contra o Santos. Então o Flamengo aí fica nessa expectativa. O que se sabe, obviamente, Davi Luiz está fora ainda, lesionado com aquela torção no tornozelo direito. O Fabrício Bruno volta depois da suspensão no jogo contra o Grêmio. O Pulgar e o Everton Ribeiro estão suspensos pelo 3º cartão amarelo. E o Léo Pereira, que era uma dúvida se ele ia ter condição ou não, teve uma fissura ali, enfim, no tórax, em uma região do tórax. A questão é se ele ia aguentar, a tolerância dele de dor, treinamentos e tudo mais, se ele ia aguentar para, de repente, jogar. Então, sim, ele conseguiu treinar ontem, viajou com a delegação e aí depende agora do Tite saber que vai poder escalá-lo ou não para essa partida. Uma partida muito importante. Os relatos são que o gramado não está lá nessas condições, mas agora não tem muito jeito. O Flamengo teve que, obviamente, abrir mão de jogar no Maracanã, porque o Maracanã está a serviço da final da Conmebol Libertadores.